Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Samily e essa aqui é a Lua. Dá oi pessoal, Lua. Agora vai pra lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que esse vídeo te edifique, assim como os outros desse canal. Eu tava indo estudar quando o Senhor começou a falar e eu não, preciso escrever isso, e depois que eu escrevi eu fiquei, meu Deus, preciso gravar um vídeo sobre isso que o Senhor falou. E eu anotei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês. Construa a sua arca, saia da sua tenda. O que é a história de Noé e Abraão, ela pode... Não, tu vai derrubar aqui o celular, Lu, com licença. O que a história de Noé e Abraão tem a nos ensinar? O que a história deles tem em comum? E talvez o que eu vá falar aqui seja algo diferente daquilo que o Senhor falou com você enquanto você estava lendo sobre a história desses dois homens. Mas algo que me ensina é a confiança, a fé e a obediência. E primeiro eu queria falar que se a palavra que Deus tem sobre a sua vida não é suficiente, nada mais será. Deus falou com Noé sobre uma arca, e Noé, ao ouvir aquilo, ele foi lá e executou aquilo que o Senhor tinha pedido. Abraão, quando ouviu o Senhor falando, sai da tua tenda, da tua parentela, Abraão foi lá e saiu. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de mais coisas para começar algo, mas a gente já tem o que é suficiente, que é o Senhor. O Senhor, ele está conosco. Então, se Deus, ele nos dá uma palavra, a palavra do Senhor basta, sabe? O Senhor basta. E muitos de nós, muitas vezes, temos criado uma dependência em que eu preciso do outro, né? Em que eu preciso que o Senhor fale com o pastor, que o Senhor fale com o meu amigo, que o Senhor fale com o profeta fulano de tal, para que assim eu venha ouvir a voz dele. Quando na verdade não. O Senhor, ele vai confirmar, o Senhor, ele vai falar através de pessoas. O Senhor, ele vai usar, né? Como eu já falei até no vídeo anterior em relação a Josué. Se você não assistiu o último vídeo, assista, tá muito bom. O Senhor, ele vai usar pessoas, ele vai confirmar através de situações, através de sonhos, através da própria palavra dele. Mas o Senhor, ele quer falar conosco. Ele vai confirmar por fora, por situações, por pessoas, mas ele quer falar conosco. Então, nós não podemos ser dependentes de outras coisas. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, porque o Senhor é suficiente. Se nós temos uma palavra do Senhor sobre a nossa vida, de sair da nossa tenda, de deixar nossa parentela, de construir uma arca, essa palavra, ela é o suficiente para nós. E a Bíblia, ela vai falar pra gente sobre a história de Noé. A Bíblia vai deixar bem claro quando diz que Noé era um homem íntegro, que Noé agradava ao Senhor diante de uma geração perversa. Noé era alguém que não foi corrompido. O meio que Noé vivia não corrompeu ele. Noé fazia a diferença ali. E Deus, ele chamou Noé, ele deu uma direção de construir uma arca, e Noé obedeceu. Olha isso, Noé ouviu o Senhor e Noé obedeceu. E nós precisamos ter em mente que o Senhor, ele fala, mas o que ele fala não é apenas pra gente ouvir, não é algo apenas para ser ouvido, mas é algo para ser feito, algo para ser executado. Não adianta a gente ter uma coleção de palavras, mas nós não vivermos nenhuma. E nós crescemos à medida que nos movemos, isso é fato. E isso é a medida em que eu não estou parado. Ou seja, eu escuto o Senhor falando, eu me movo e eu vou crescendo em intimidade, em revelação, em experiências com Deus. Ouvir sobre a arca foi importante, mas mais importante do que ouvir sobre a arca foi construir a arca. Ou seja, nós não devemos ser somente aqueles que ouvimos, mas também aquele que, a partir do momento que nós ouvimos o Senhor falando conosco, nós também temos que nos movermos com base naquilo que o Senhor falou. É aquilo que eu disse, quando você tem uma palavra, você tem tudo. A palavra é suficiente. O Senhor está conosco. Isso eu falei sobre Noé, mas e sobre Abraão? Era outro homem que vivia ali, né, ali na sua cidade, estava bem estabelecido, tinha sua estabilidade, estava tudo ok, até o momento em que Deus chama ele para sair da cidade, da parentela, de onde ele estava, assim, Abraão, deixa a tua estabilidade, deixa os teus conhecidos e eu vou te fazer pai das estrelas do céu. Consegue contar? Não. Então, assim como tu não consegue contar as estrelas porque são incontáveis, assim eu te farei pai de nações. Tua descendência será tão grande quanto as estrelas do céu. Mas mais importante do que ouvir era sair. Não adiantava Abraão ter ouvido a promessa, aquilo que o Senhor estava liberando sobre a vida dele, se Abraão não tivesse saído. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que precisamos entender que a voz do Senhor nos encontra no cotidiano. Muitas pessoas, elas ainda estão vivendo o cristianismo
o relacionamento com o Senhor somente aos domingos, em que ela vai para a igreja, em que, nossa, ela bota a melhor roupa, ela faz a melhor maquiagem, ela vai com a Bíblia aqui debaixo do braço, ela escuta a palavra, ela chora no louvor, nossa, o culto foi poderoso, mas na segunda-feira a vida dela continua a mesma coisa. O Senhor só tem boca no domingo, na semana ele fica mudo. Ele não fala porque a pessoa silencia Deus. Ela não lê a Bíblia, ela não busca. Então não é somente no culto, não é somente no ajuntamento, mas é no cotidiano, sabe? É todos os dias. Todos os dias você não pega no celular para você ver o que acontece no mundo. Todos os dias o Senhor quer te falar a vontade dele. Todos os dias o Senhor quer se revelar a você. Então é você ler a palavra, é quando você está dirigindo, é quando você está lavando o carro, a louça, é quando você está fazendo ali o seu cotidiano, que o Senhor ele quer encontrar com a gente, sabe? Nós precisamos ter esse entendimento de que é muito mais do que algo ali na igreja, é muito além do que uma célula, do que uma comunhão, mas é sobre o nosso secreto com o Senhor, de nós buscarmos o Senhor diariamente. E ali vamos ter o direcionamento que precisamos, vamos ter ali o consolo que nós precisamos, vamos ter ali a revelação, sabe? O Senhor vai muitas vezes, através da nossa devocional, na leitura da palavra, nos mostrar coisas que nós precisamos mudar em nós mesmos. Aí aqui entra outro ponto. As pessoas leem a Bíblia falando, vamos ver o que eu tiro aqui de bom. Não é o que eu vou tirar de bom, é aquilo que a Bíblia vai tirar de mim enquanto eu estou lendo. Sabe, a palavra é como um espelho, a gente olha para a palavra e a gente se vê. Será que enquanto você lê a palavra, você está vendo a sua vida conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que o Senhor deseja de você, ou tem sido completamente o oposto? A Bíblia, ela deve ser um espelho para que nós venhamos viver a vontade do Senhor. Segundo ponto, nós precisamos ter um entendimento de que mais importante do que ouvir é fazer. Planos sem execução são apenas ideias no papel. Agora, planos em execução são propósitos e promessas e vida. O Senhor nos chama para andarmos debaixo de uma palavra. E quando você tem uma palavra, você tem tudo. Porque a voz daquele que te chamou é a mesma voz que te guiará durante todo o processo. O Senhor não deixou Noé ali construindo a arca sozinho. O Senhor ele não falou, Noé, constrói uma arca, dá teus pulos, já falei, agora faz. Não, o Senhor falou para Moisés como ele queria a arca. O Senhor deu as dimensões, o Senhor explicou como faria. Quando construir a arca, você vai colocar os animais, você vai entrar com a sua família e eu vou fechar a porta. Então, assim, o processo da arca, quando a construção estava feita, quando os animais entraram, quando Noé entrou com a família, o Senhor estava ali, ele fechou a porta. Mas também, não estou lembrada agora, o capítulo exato, mas vai dizer assim que o Senhor, na tempestade, o Senhor lembrou de Noé. Ou seja, quando Noé entrou, quando o Senhor fechou a arca, as águas subiram, Noé não ficou sozinho, o Senhor não se esqueceu de Noé. E aí, em um certo tempo, Noé enviava um corvo para ver se as águas tinham baixado, e aí o corvo voltava, e teve um dia que Noé mandou o corvo não voltou. E Noé entendeu que já tinha um canto ali para que aquele animal viesse pousar, então ele não voltou para a arca. O Senhor se lembrou de Noé, então aquele mesmo Deus que direcionou Noé a construir uma arca, direcionou ele todo o processo, fechou a arca e subiu as águas, foi o mesmo Deus que durante todo o processo se lembrou de Noé. E as águas baixaram e Noé pôde sair da arca com a sua família. Então, durante todo o processo, sempre vai haver uma voz que vai te guiar. Mas você precisa obedecer. Se você tem uma palavra, você tem tudo, mas você precisa, sabe, pegar essa palavra assim, Senhor, eu vou me mover. Eu não vou ficar aqui somente sendo um ouvinte. Eu não vou ficar aqui, sabe, ter uma obesidade mental de palavras, daquilo que o Senhor quer que eu faça, mas eu não me mover em nada. Você não tá, você não deve ter um livro ali colecionando palavras. Isso aqui o Senhor já falou, isso aqui o Senhor quer que eu faça. Viver quando? Vai ser só para colecionar? Você quer ter um livro, um caderno colecionando aquilo que o Senhor já falou para você? Ou você quer ter um livro, um caderno colecionando testemunhos porque você obedeceu, porque você se moveu? Então o segundo ponto mais importante do que ouvir é você fazer. O terceiro ponto que eu queria falar é que no processo Deus se revela mais. Mas isso vai exigir obediência e fé de sair do comodismo e caminhar para onde Deus nos chamou. Eu vou ler de novo. No processo, Deus vai se revelar mais para nós.
A gente vai ter ali um entendimento maior de quem Deus é, a gente vai ter uma revelação maior de quem Deus é. Mas isso vai exigir obediência e fé de sair do comodismo e caminhar até onde Deus nos chamou. Até então, não tinha chovido na terra. Algumas pessoas acreditam que já tinha chovido, mas a Bíblia vai dizer que era um vapor ali que mantinha a terra úmida. Noé, ele não conhecia uma proporção de água capaz de encher a terra ao ponto de fazer uma arca flutuar. Mas o fato dele nunca ter visto, nunca ter tido essa experiência, não fez com que ele, Senhor, mas nunca aconteceu isso. Não, ele ouviu, porque mais importante do que ouvir é você se mover, é você fazer. Ele foi lá e fez. Então a gente tem que ter esse coração de obediência, do Senhor falar e a gente obedecer. Fazer o que o Senhor tem nos chamado para fazer vai gerar reações que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas não vão entender, elas não vão compreender. Mas aí aqui é a questão, é mais importante agradar o homem ou agradar o Senhor? Obviamente que é mais importante agradar ao Senhor. Eu já parei para pensar no fato de que Noé ali construindo a arca. E as pessoas, mas vai vir água da onde? O vapor não é suficiente para gerar tanta água ao ponto de fazer esse troço aí que tu tá fazendo flutuar. Mas não, eu fico imaginando o que Noé ouviu, mas ele continuou fiel, ele continuou ali construindo o que o Senhor pediu para ele fazer. Mesmo ele nunca tendo vivenciado, mesmo ele nunca tendo visto, ele se manteve obediente. E o Senhor, ele quer que a gente venha ter esse coração obediente. E talvez o processo que você esteja vivendo seja um processo de esperar. E muitos vão dizer que não vai valer a pena, que você está só perdendo seu tempo. Ou talvez você está estudando assim como eu e algumas pessoas falam, estuda depois, faz isso depois. Mas se o Senhor te pediu para fazer isso agora, se o Senhor tem te dado uma direção, abdica disso, faz isso, a direção é essa. Faça o que o Senhor está falando para você. Como eu falei, a gente não pode ser dependente de pessoas para falar para amiga assim, ora por mim, o que o Senhor te falar, tu fala para mim. Senhor, fala com o pastor, com o líder, com o fulano, com o profeta tal, para que o Senhor venha revelar a tua vontade através da vida dele. Não, o Senhor quer falar com a gente, mas o Senhor vai confirmar através de pessoas. Esses dias eu vi uma citação de um pastor que eu achei muito interessante. Fulano de tal tá passando por um problema. A primeira coisa que faz vou ligar pro profeta fulano de tal. Não! Vai ler a palavra. A revelação tá na palavra. O Senhor quer se revelar pra gente através da palavra. Então, se o Senhor tá te direcionando pra fazer algo, sabe, pra que essa temporada venha ser uma temporada de colheita, de construção de arca, vai construir tua arca. Mas, sabe, eu nunca vivi isso, é o tempo de viver agora, você tá te chamando pra fazer algo, vai fazer. E Abraão, ele precisou sair de onde ele estava para viver o que Deus tinha para ele. No caminho o Senhor se revelou mais e mais para Abraão. Então, quando o povo lá, que estava durante o processo aí do êxodo, achava que já tinha visto de tudo, todos os prodígios e sinais e maravilhas de Deus, as pragas atingindo os egípcios, mas não atingindo eles, mas o Senhor já fez de tudo. Aí vem o Senhor e surpreende. Quando o povo estava saindo finalmente do Egito em direção ali à terra prometida, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Será que o Deus que abriu o Mar Vermelho não é capaz de abrir portas pra gente? Será que o Senhor que abriu o Mar Vermelho não é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, queremos? Ele é Deus, ele tem as formas dele de trabalhar. Mas a gente precisa obedecer. Precisamos ouvir e de imediato agir, sair do nosso comodismo, construir a arca, sair da tenda, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Se Deus te der uma palavra, é suficiente. Mas a minha pergunta tá esperando o que para se mover? Samília, mas é difícil. O que não é difícil nessa vida? O que não vai exigir de nós um preço? Tudo. Sabe? Para você ser reconhecido no mercado que você trabalha, para você quero ser um criador de conteúdo no Instagram, no YouTube, seja lá qual for a rede social, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que vai exigir de você colocar o seu foco, suas energias ali. Por que não fazer isso com aquilo que o Senhor falou pra você? Que os seus planos são mais importantes pra você do que os planos do Senhor pra sua vida? Pois é, uma amiga, a Rebeca, ela falou uma frase que eu fiquei pensando, meu Deus, é isso. Ela falou, eu vou obedecer. Eu tô olhando pra essa frase aqui no post-it que eu coloquei na parede. Eu vou obedecer porque não há outro amor. Então, se o Senhor tá te falando pra fazer, faça. Porque assim como você obedece, você vai ter os frutos dessa obediência, os frutos da sua desobediência hoje vai gerar frutos.
e os frutos do seu não posicionamento, na verdade do seu posicionamento, porque se você decide não fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você já está se posicionando em ser desobediente. Então você também vai ter a consequência da sua desobediência. Então saia da tenda, construa a arca, por mais que seja difícil. Se o Senhor te deu uma palavra, você tem tudo. Samília, mas eu nunca vi chover. Nunca vi uma proporção de água tão grande, no caso de Noé. Mas faça. Noé fez. Abraão saiu. Faça, o Senhor vai estar com você. Quarto ponto. Ver o que Deus tem para a sua vida. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, vai exigir coragem. O Senhor nos chama, mas existe a decisão de sair. Exige uma decisão de se capacitar. Ah, mas eu não tô pronto. Pois é, olha a novidade. Quase ninguém tá pronto. A gente só vai estar pronto a partir do momento que a gente tenta. E a gente vai aprendendo à medida que a gente tenta. Ninguém nasce pronto. Um bebê, ele não nasce, ele não sai ali da barriga da mãe já andando, já correndo. Ele passa por um processo. Primeiro ele fica no braço, depois ele vai aprendendo a ficar sentado, ele vai tendo ali, vai começar a desenvolver ali o tronco para ele, né, conseguir ficar sentado. Depois ele vai começar a engatinhar, depois ele vai levantar, ele vai cair. Mas já pensou se o bebê parasse de tentar, se os pais proibissem esse bebê de se levantar porque ele vai cair, aquela criança não ia se desenvolver nunca. Então, mas não tô pronto. Vai sentar pronto mesmo, vai com medo mesmo, assim. Vai dar um passo, mas não tô vendo o chão. Se o Senhor te chamou, Ele vai prover o chão para você pisar. Estar pronto não é um sentimento, é uma decisão. Eu ouvi essa frase ano passado, em dezembro, num culto. E eu fiquei, meu Deus, estar pronto não é um sentimento, é uma decisão. Então, Samília, não tô me sentindo pronto. Decida estar pronto. Decida fazer aquilo que o Senhor tem te chamado. Diferente do que muitos pregam por aí, o evangelho não é empolgação. Não é com base no que você sente, nunca foi e nunca será. É compromisso. O evangelho é compromisso. Você tem que se compromissar. E ok, se você se empolgar. É bom se empolgar. Realmente é bom se empolgar. É muito legal quando você faz as coisas empolgado. Mas, se você não tem compromisso, quando essa empolgação passa, já era. Por que tá te mantendo fazendo ali? Sendo que a tua empolgação acabou. Então, quando a gente tem compromisso, quando aquilo que o Senhor falou pra gente é importante, com ou sem vontade a gente vai fazer, porque nós temos o compromisso de construir uma arca e de viver uma promessa que não está na tenda que nós estamos vivendo, está fora da tenda, está em uma terra que nós não conhecemos, mas que nós vamos peregrinar em obediência ao Senhor e nós vamos ver o Senhor se manifestando de várias maneiras. Nós precisamos fazer a nossa parte, não adianta termos palavras, mas nós não vivemos. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Vai colecionar palavras ou você vai viver? Você vai querer criar um livro de palavras ou você vai querer viver uma vida de testemunho porque você vive cada uma delas? Certa vez, eu ouvi uma frase mais ou menos assim. Ou você decide criar sua história e contar, ou você vai ouvir os outros contarem a história deles e você vai ficar calado porque você não tem história para contar. Então, ou você vai decidir fazer alguma coisa pro Senhor, para viver aquilo que o Senhor tá te chamando, e lá na frente você vai ter testemunhos para contar, ou você vai ficar, sabe, deitado eternamente em berço esplêndido, ouvindo testemunhos. Sabe, eu, Samília, não quero ser uma pessoa em que eu só escuto testemunhos, eu quero viver testemunhos. A partir do momento que eu decidi isso, eu passei a contar testemunhos, eu passei a contar aquilo que eu estava vivendo com o Senhor, e à medida que eu fui obedecendo, eu fui vivendo mais, e testemunhando mais e mais, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre. E quando a gente obedece, quando a gente dá um passo de fé, muitas vezes não vendo, não sabendo como é que vai ser, eu sei que muitas vezes bate aquele frio na barriga e fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Senhor, eu tô fazendo isso, mas eu tô confiando em Ti. Eu sei que às vezes é difícil, mas é necessário para que a gente venha confiar no Senhor. Porque se a gente fosse apenas dar um passo de fé, sabendo tudo que vai acontecer, não seria fé. E a gente precisa ter esse passo de confiar no Senhor. Porque a gente tem essa questão de estar no controle de tudo. E caminhar com Deus é você abrir mão do controle. É você abrir mão de estar tomando essas decisões pela sua vontade. O Senhor, Ele tem algo para a nossa vida, nós precisamos nos alinhar, ouvir e obedecer, mas a gente vai precisar confiar no Senhor. Então, existe uma frase também, eu tô cheia de frases,
porque veio algumas coisas que Deus já estava me falando, que a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Nós precisamos ter a vontade de nos preparar para viver aquilo que o Senhor nos chamou. Não existe envio sem preparo. Se o Senhor te chamou para pregar, se o Senhor te chamou para as nações, você precisa fazer alguma coisa. Não adianta querer ir sem estar capacitado, não adianta querer, vou pregar nas nações, mas não faz um curso de inglês, não faz um curso de espanhol. Se uma pessoa fala hello, tu responde kit. Não é assim. Tem que se preparar. E se você não se preparar, vai ter pessoas que não têm a unção que você tem, que não têm o dom que você tem, mas que têm o compromisso, a coragem que você não tem. Se você não se mover, como você vai crescer? Se você não se mover, como é que você vai querer que Deus te use? Eu falei no vídeo passado que os céus ele não responde a desejos, o céu responde a posicionamentos. Então se posicione, decida obedecer. Mas se você não está obedecendo, se você não está se posicionando, você já se posicionou. Sabe? Não existe neutro. Neutro só detergente. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é 8 ou você é 80. Ou você se compromete ou você não se compromete. A palavra diz que quem pega no arado não pode saltar, não deve olhar para trás, é seguir, é obedecer e pronto. Tome uma decisão. E essa decisão de seguir o Senhor, de viver aquilo que Ele tem para a sua vida, tem o poder de mudar a sua vida para sempre. E não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas, dos seus filhos, dos seus amigos, daqueles que virão através de você, da sua descendência, como também aqueles que estão ao seu redor. Não tenha dúvidas da bênção que a sua obediência terá na sua vida, na vida das suas famílias e daqueles que estão ao seu redor. Não há favoritismo na presença do Senhor. Existem pessoas dispostas a pagarem o preço que talvez você não esteja disposto. Aí você olha pro João, pra Bruna, pra Rafaela, sei lá, aquele seu amigo que tá fluindo, que tá testemunhando, que tá pregando, que tá fazendo algo pro Senhor, que sai pra evangelizar, que ganha almas, que tá servindo de alguma forma. E você olha, meu Deus, mas o Senhor me chamou, eu tenho um dom, eu sei falar, sabe? O Senhor me chamou para ser um missionário, mas não tô fazendo nada, eu cresci na igreja. Ter capacidade de falar e crescer na igreja não significa nada, se você não tiver compromisso. Aí você se compara porque o outro tá vivendo algo que você não tá vivendo, mas o outro teve um posicionamento que você não tem. O outro tá pagando um preço que você não está disposto a pagar. E a gente precisa abdicar de algo para viver aquilo que nós queremos viver com o Senhor. É isso em todas as áreas. Se você quer ganhar músculo, você tem que fazer dieta, você tem que ir para academia. Se você quer emagrecer, você tem que fazer dieta, você tem que ir para academia. Essas duas situações envolvem você abdicar de certas coisas, mudar os seus hábitos, mudar a sua mentalidade. Se você quer passar no vestibular, no concurso, você precisa estudar, você precisa pagar um preço. E por que não fazer isso para o Senhor? Por que não fazer com excelência, se dedicar para algumas coisas, mas tratar aquilo que o Senhor tem te chamado, as coisas do Senhor, como algo qualquer? Aí você não vai crescer. Mas nós precisamos ter esse entendimento de fazer as coisas por Senhor com compromisso, não com empolgação. Empolgação, o momento passa, compromisso não. Compromisso você faz com ou sem coragem, porque não é o que nós sentimos que nos governa. Não é o que nós vemos que nos motiva a fazer ou não. É com base naquilo que nós cremos. Mesmo quando o cenário é totalmente desfavorável à promessa que o Senhor nos fez. É mesmo quando o cenário nos mostra que nunca teve uma chuva tão forte, nunca veio uma água em um volume tão grande que fizesse a arca que eu estou construindo flutuar. Eu nunca vi isso, assim, né, como Noé. Mas eu vou construir porque o Senhor me chamou. E se o Senhor falou, Ele vai fazer. Construir a arca era com Noé. Mandar a chuva era com Deus. Sair da tenda era com Abraão. Mas fazer ele pai de nações era com Deus. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Construir uma arca não era fácil. Mas onde já se viu uma arca enorme flutuar. Ninguém tinha feito até então. Mas Noé acreditou naquilo que Deus disse. E o que falta em nós é o entendimento de que se Ele disse, vai acontecer. O que a gente precisa é se mover. E aí talvez você pode falar assim, Samília, mas ninguém na minha família foi tão longe. Ninguém na minha família concluiu o 2º grau, ninguém na minha família tem faculdade, mestrado. Samília, isso aqui é muito difícil, não tenho capacidade. Já pensou se Noé tivesse pensado assim? Já pensou se Abraão tivesse pensado, depois dos 60, eu e Sara ter filhos? Jura mesmo? Não, eles não pensaram assim, a gente também não pode pensar.
em Deus fazemos prodígios e maravilhas, sabe? Nós precisamos ter fé, obedecer e ter coragem. Mesmo que nós nunca tenhamos vivido aquilo, mesmo que pessoa ao nosso redor nunca tenha vivido aquilo. Noé, Abraão e outros homens, eles não se basearam por aquilo que eles estavam vendo, mas por aquilo que o Senhor tinha falado. Então, peça para Deus colocar no seu coração a visão dele, mesmo que não combine com o cenário. A visão é dele. Aquilo quem está prometendo é ele. O que você tem que fazer é obedecer, é confiar. E a maioria das vezes a gente não vai ver o resultado de imediato, no estalar dos dedos. Mesmo caminhando há anos, trabalhando há anos, nos dedicando há anos, nos sacrificando, abdicando de coisas há anos. Mas chegará um momento em que a chuva vai descer e a arca vai estar pronta. Quando a chuva veio, a arca estava pronta porque Noé obedeceu. Isaac veio porque Abraão saiu da tenda. Chegará um momento em que Isaac virá e você será o pai de multidões, em que a chuva virá e a arca estará pronta porque você decidiu obedecer. Então não desista porque tá difícil. Não desista porque tá difícil, porque tá exigindo de você muita coisa. Não deixe de obedecer porque eu vou deixar de fazer isso, aquilo, outro. Faça. Se Deus está te chamando, faça. Se você tem uma palavra, obedeça. Que aí mais e mais você vai ter do Senhor. Mais você vai conhecer e você vai viver testemunhos. A sua vida vai ser uma vida de testemunhos. Você vai caminhar sobre palavra, você vai conhecer mais de Deus e você vai viver algo incrível. Não duvide do poder que uma obediência tem de causar na sua vida e na vida dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor. Se lembre que mandar a chuva e mandar um filho é com Deus. O seu dever é confiar, é construir a arca ou sair da tenda. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo, que Deus te abençoe. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.